Voltei, galera. Agora eu vou falar sobre o movimento abolicionista da página 252, que é essa página aqui. O movimento abolicionista. Desde o início do século XIX, os movimentos abolicionistas cresciam no mundo e no Brasil não foi diferente. No entanto, no Império Brasileiro, esse movimento só ganhou força ao longo do Segundo Reinado. Então, a partir do início do século XIX, começou a ocorrer no Brasil não, gente, no mundo, um movimento abolicionista. E no Brasil também. Mas esse movimento só ganhou força a partir do Segundo Reinado. Ele era formado por homens e mulheres descendentes de escravos e ex-escravos que haviam conquistado sua liberdade, e por membros das classes médias urbanas, como profissionais liberais, jornalistas e intelectuais. Então, esse grupo era formado por homens e mulheres descendentes de escravos e também formado por ex-escravos que haviam conquistado sua liberdade. E, além disso, também era formado por pessoas da classe média urbana, como profissionais liberais, jornalistas e intelectuais. A luta desses abolicionistas foi feita principalmente através da imprensa e de manifestações populares, mas também contou com a fuga e as rebeliões de escravos, além da disputa jurídica pela libertação. Então, a luta dos abolicionistas começou a ocorrer através da imprensa e de manifestações populares, e também da fuga dos escravos e as rebeliões que eles faziam. Os militares também foram de grande importância para o crescimento desse movimento, já que muitos haviam lutado ao lado de homens negros na Guerra do Paraguai. Tal fato fez com que vissem esses escravos como seres humanos, que haviam lutado em defesa do Império do Brasil. Então, muitos homens negros lutaram na Guerra do Paraguai, junto com os militares. Então, e os militares acabaram criando uma amizade, né? Até porque essa guerra foi muito longa, e começaram a enxergar os escravos como seres humanos. E isso fez com que alguns militares ficassem a favor do movimento abolicionista. A abolição da escravidão brasileira foi um longo e lento processo. Vamos conhecer as leis conquistadas pelos abolicionistas. Então, a primeira lei foi a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Pode ser considerada o primeiro passo para a abolição. Essa lei proibiu o tráfico de escravos no Brasil. Então, a primeira lei foi a Lei Eusébio de Queiroz, que ela ocorreu em 1850, e foi a proibição dos escravos do tráfico de escravos no Brasil. E ela foi o primeiro passo para a abolição. A segunda lei foi a Lei do Ventre Livre, que ocorreu em 1871. Declarava livre os filhos de escravos nascidos a partir da data da lei. Então, vamos ver. A Lei do Ventre Livre ocorreu em 1871 e a Lei Eusébio de Queiroz ocorreu em 1850. Então, vamos ver que da primeira lei para a segunda já se passaram 21 anos, né? Para eles criarem uma nova lei. E essa lei, Lei do Ventre Livre, fazia com que os filhos de escravos, a partir da data dessa lei, nascessem livres. Mas vamos parar para pensar. Uma mãe escrava tem um bebezinho, né? A criança nasce. Quem é que vai cuidar da criança? Não é ela. Então, acaba que a criança, ele não é realmente liberto, assim, porque ele vai viver naquele meio junto com ela, no meio daquela escravidão. Então, não é bem que a criança já nasceu livre, ela vai nascer naquele meio. Então, não adiantou tanta coisa. A terceira lei foi a Lei dos Sexagenários, que ocorreu em 1885, 35 anos depois da primeira lei. E ela libertava os escravos com mais de 60 anos.
Mas, vamos parar para pensar. Um escravo com mais de 60 anos, ele era liberto. Só que eles jogavam um escravo, né? Até porque ele já tinha mais de 60 anos, já era um idoso. Então, eles... Foi meio que uma ajuda até para os donos dele, né? Porque eles simplesmente não precisavam mais da comida, mais da moradia, não davam mais nada, simplesmente libertavam ele. Mas ninguém pensava que a partir dos 60 anos era muito mais difícil para ele arrumar um emprego, né? Para ele conseguir algo na vida. Então, e muitos nem chegavam aos 60 anos porque a vida dos escravos era muito precária, né? Após essas conquistas, ainda faltava a principal, a abolição completa da escravidão. Dessa maneira, o movimento abolicionista continuou a pressionar o governo e no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que proibia a escravidão em todo o território brasileiro. Então, gente, a partir da primeira lei que ocorreu em 1850, só ocorreu a abolição da escravidão em 1888, 38 anos depois. Por isso que falam que foi um processo muito lento, muito longo. Então, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, depois de tanta pressão do pessoal do movimento abolicionista, desse grupo, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que proibia a escravidão em todo o território brasileiro. É importante ressaltar que, apesar de ter posto fim à escravidão, a Lei Áurea não promoveu nenhuma assistência por parte do governo, e por isso os negros passaram a viver às margens da nossa sociedade. Então, depois da abolição da escravidão, o governo não fez mais nada pelos escravos. Não deu nenhuma assistência, não deu moradia, não deu comida, não deu emprego, não ajudou em nada. Eles simplesmente assinaram a Lei Áurea e pronto. E por isso que os negros passaram a viver às margens da sociedade. Tanto que depois que ocorreu a escravidão, o engraçado é que por os escravos eles não pagavam, né? Os escravos trabalhavam de graça. Depois que ocorreu a abolição da escravidão, eles, ao invés de contratarem os escravos para trabalharem na fazenda deles, os ex-escravos, no caso, os negros, eles simplesmente começaram a contratar italianos, pessoas de outros países, né, que imigravam para cá, e eles davam emprego para essas pessoas que eram de outros países, ao dar para os negros brasileiros mesmo. Mas isso nós não iremos falar nesse capítulo. Eu vou dar pausa novamente, porque senão não vou conseguir carregar o vídeo, tá, gente?